Este seminário decorre da necessidade de celebração anual do Dia da Língua Portuguesa, que é 5 de maio. É um dia em que, pelo menos nós ligados à educação e ao ensino, refletimos sobre o que temos vindo a fazer para melhorar o desempenho, quer dos falantes em geral, mas em particular dos nossos estudantes, sobre questões ligadas à língua portuguesa. Nós, quando tomamos posse, Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, deu-nos exatamente esta indicação. Mostrou a sua preocupação relativamente ao modo como nós usamos a língua portuguesa, ao modo quer escrito, quer oral, como a gente fala hoje, e, portanto, esta é uma resposta a essa solicitação, a essa orientação, para que daqui em diante possamos dar passos e mostrar à sociedade o que é que o Ministério da Educação está a fazer e o que é que pretende fazer para melhorar a qualidade do ensino e do uso da língua portuguesa no nosso país. Nós vamos fazer este seminário porque achamos-lo de grande importância, porque já temos um conjunto de especialistas que precisam de ser conhecidos e que precisam, sobretudo, de ser valorizados e respeitados. Temos um conjunto de 36 especialistas do nível de mestrados e de doutoramento e, com muita honra, eu digo, preletores todos nacionais, uns em cada uma em várias províncias do nosso país, outros em Portugal, porque estão ainda em formação, mas todos eles online. Vamos poder interagir diariamente ao longo desta semana e desde já agradecer os diretores provinciais que se juntaram também a esta iniciativa e que também vão acompanhar, assim como a nossa embaixada em Portugal vai poder também acompanhar e poder materializar isto. O português, por ser a língua oficial da República de Angola, veicula não só as nossas posições, mas também veicula todo um património. Portanto, quando falo de património, é o nosso património sociocultural, o nosso património econômico, as nossas opiniões políticas e as nossas posições, porque é esta língua que utilizamos para as exprimir. Temos como o espaço privilegiado da língua portuguesa, é a CPLP. Como membro desta mesma CPLP, Angola tem as suas obrigações de participar na internacionalização da língua portuguesa. Um projeto importante que vem aí, que está em curso, é o projeto da criação do Centro de Informação das Nações Unidas para os países de língua portuguesa. Então, este é um outro instrumento que pensamos que Angola, ao acolher este centro, vai dar a sua grande contribuição. A língua portuguesa, no quadro da CPLP, representa o terceiro pilar. Portanto, nós temos na organização 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da concertação política e diplomática, o segundo, o da cooperação em vários domínios, e o terceiro e muito importante pilar, o da promoção e difusão da língua portuguesa. Na organização, na comunidade, esta atribuição de velar pela promoção e pela difusão da língua está adstrita ao ILP. O ILP é o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que tem a sua sede na cidade da Praia, em Cabo Verde. Como é que nós, Angola e os demais Estados-membros participamos do ILP? O ILP tem na sua componente fundamental as comissões nacionais para o ILP. Portanto, todos os Estados-membros têm uma comissão nacional para o ILP, que, em função do programa ou dos programas e ações pontuais que o ILP elabora, desenvolvem a ação nessa direção, na direção de que é o propósito da promoção e difusão da língua. Um aspecto muito interessante na comunidade, que é aquele de se considerar a língua portuguesa uma língua pluricêntrica. Portanto, ela não tem uma única visão. E no quadro de língua pluricêntrica, cada Estado-membro também tem o dever de a promover. Portanto, este é, em suma, o papel que nós fazemos
e atuamos nas mais variadas áreas da linguística e como a linguística é uma área transversal, nós temos o projeto sobre o vocabulário ortográfico nacional e o projeto sobre a terminologia da administração pública. São os projetos de base, mas também vamos desenvolvendo outros na comunidade, como por exemplo, atualmente nós temos ao nível dos Ministérios da Educação um projeto sobre o glossário da formação e da educação da CPLP, entre outros. É uma das grandes vantagens. Normalmente, estes estudos permitem com que os Estados-membros se conheçam melhor, que ao nível técnico e científico saibam o que é que existe em cada Estado-membro, e isso permite com que nós possamos fazer a troca de experiência de forma mais acertada e com base em interesses mutuamente vantajosos. Os temas são muito importantes porque vamos trabalhar desde a política linguística e para podermos entender e estudar e começar a ter mais cautela relativamente à terminologia dos nossos políticos, a terminologia que é nossa em termos de cultura, o que é que nós temos aqui em cultura. Vamos falar também de temas associados à linguística em geral, nomeadamente a lexicografia, que tem muito a ver com o vocabulário que nós usamos, o nosso vocabulário que se enriquece a cada momento e se inova também. Vamos falar da terminologia, onde, sobretudo, vamos ter atenção ao português técnico, para uso no ensino técnico profissional, para que os nossos profissionais possam, de facto, ter um domínio do vocabulário inerente não apenas ao uso corrente da língua, mas também a termos especializados de cada uma das áreas, nomeadamente das engenharias, da mecânica, da medicina, da hotelaria, que já temos também, e do turismo. Também vamos aproveitar trabalhar as questões ligadas à didática do ensino da língua portuguesa enquanto língua segunda. Isto é importante porque nós sabemos que nem todos os angolanos têm o português como sua língua materna e, portanto, a metodologia de ensino para este grupo de angolanos deve ser uma metodologia adequada. Vamos também aproveitar e refletir neste seminário sobre a metodologia do ensino da literatura. Precisamos de fazer com que as nossas escolas comecem a potenciar não apenas leitores, mas também produtores de texto, portanto, para o enriquecimento da nossa literatura, precisamos de formar grandes leitores e então é preciso que os estudantes desde muito cedo se habituem a aprender, a gostar da nossa literatura e da literatura em geral, e por isso os professores devem ser capazes de ensinar a literatura com a metodologia adequada. Também teremos especialistas a trabalhar a questão da consultoria linguística. Aqui eu abro um parênteses para falar exatamente de um outro aspecto que o Sr. Presidente, para o qual nos chamou a atenção, que tem a ver com a correção dos materiais didáticos que são produzidos por nós, pelo Ministério da Educação. Assim teremos, de facto, no âmbito da consultoria linguística, a possibilidade de técnicos angolanos ligados às várias áreas do conhecimento e, sobretudo, do ensino, fazermos a produção de materiais com correção linguística necessária. Angola apresenta uma variedade típica do português, mas, como professor de português, temos que ensinar a variedade padrão. Então, há um contraste entre aquilo que os professores têm necessariamente de ensinar aos alunos e aquilo que o aluno diariamente ouve e fala na sua comunidade, sobretudo nas comunidades rurais, onde o português tem um contacto forte com as demais línguas faladas em Angola, sobretudo do ramo banto, o que faz com que o português aqui falado apresente marcas morfológicas, sintáticas, fonético-fonológicas, típicas dessa realidade. Na nossa vertente como linguista, o que nos interessa é buscar as razões que estão na base de determinado povo falar a mesma língua, mas de forma diferente.
Quando falamos aqui do lema uma língua, não é? E diversas realidades, não é? É de facto para dizer que apesar do português ser a única língua, ou ser a mesma língua, não é? É o português, há uma intercompreensão entre angolanos, moçambicanos, portugueses e brasileiros, mas há algumas especificidades, quer no que diz respeito ao léxico, também na construção sintática, nas frases, quer também na própria pronúncia, não é? Alguns aspectos fonéticos e fonológicos. Por exemplo, na variedade do português de Portugal, não é? Há uma generalização no fechamento das vogais, ao passo que nos países africanos, nomeadamente em Angola, por exemplo, não é? Há abertura de certas vogais. É comum em Angola dizer Tomás, quando em Portugal diz Tomás, não é? Alguém de Portugal diz, por exemplo, portaria, e aqui em Angola dizemos portaria. Então, ali o que dizemos fechamento ou abertura das vogais. Isto marca claramente uma diferença, não é, entre as duas variedades. Temos também, por exemplo, alguns aspectos sintáticos. Em Angola há um uso, uma substituição generalizada da preposição a pela preposição em, não é? Sem fazer a distinção se o verbo é de movimento ou se o verbo é estático. Por exemplo, é comum dizer vou na minha casa, não é? Em vez de vou à minha casa. Como o verbo ir é de movimento, então ali seria a preposição a em vez de em. Nesse caso, vou na minha casa. Eu fiz um estudo contrastivo de alguns advérbios. Vou citar aqui dois, do advérbio só e o advérbio ainda. O advérbio só, de acordo com a norma, é um advérbio de exclusão, que significa apenas, significa somente. Okay. Se eu disser vem só a minha festa, não é? Para um português, não é? Significaria apenas que deve vir sozinho à festa. Okay. Em Angola, o só, tanto por ter este valor de exclusão, de somente, de apenas, como também a nível da semântica e pragmática pode ter um valor de cortesia. Dizer apenas vem à minha festa ou vem à minha casa acarreta um pendor de muita imperatividade. Então, para diluir esta carga de imperatividade, usamos o só. Vem só à minha festa, vem só à minha casa. É como uma forma cortês de pedir a alguém. Mas isto tem também como base, sobretudo, o impacto das línguas banto, não é? No português. Isso chamamos em linguística de transferência. Essa transferência pode ser positiva ou negativa. A transferência vai consistir em transferir aspectos típicos de uma língua para a língua-alvo. Por exemplo, em Umbundo, dizer apenas enjo, não é? Que seria vem, seria mais ou menos de um superior, de um adulto, para um inferior, não é? Okay. Se for o inverso, se tivermos que imprimir uma certa cortesia, então dizemos enju ngo, não é? Esse ngo que significa só, que numa tradução literal, não é? Em Angola também dizemos vem só, não é? Para dizer vem, por favor. Então são estas variantes, não é? Temos também, por exemplo, o ainda, como eu disse, não é? Eu digo, vem cá. Isto é muito pesado, é um tratamento muito informal, exato. Em Umbundo, nós dizemos, por exemplo, se eu digo enjo, não é? Já disse, vem. Mas se eu digo handi enjo, esse handi em português significa ainda. Então, nessa tradução literal, como é que ficamos? Traduzimos como ainda vem, não é? Ainda vem. Para o português padrão, ainda significa por enquanto, não é? Por enquanto. Mas quando eu digo aqui em Angola, ainda vem, não é tanto vem por enquanto, mas a ideia é vem, por favor. Tem-se dito, muitas vezes, não? Que temos que usar, no ensino mesmo da gramática, por exemplo, temos que usar o texto como pretexto para ensinar um conteúdo gramatical. O que se tem passado muitas vezes é ir diretamente para advérbio, substantivo, pronome, sem ter como ponto de partida um texto. E é preciso que os pais encarregados de educação vão desde muito cedo habituando as crianças
ao contacto com o livro. Estudos que nós estamos a fazer sobre a toponímia, nós concluímos que precisamos de fazer estudos sistemáticos porque as línguas são dinâmicas. E é o caso concreto, por exemplo, do colega que está a desenvolver o estudo sobre a toponímia na língua Chokwe, na região do Mochico, na província do Mochico, que nos traz como exemplo a necessidade de se rever o alfabeto da língua Chokwe, porque a língua evoluiu, tem mais letras no seu vocabulário, o que quer dizer que agora também o próprio alfabeto também deve evoluir. Como podemos ver, tal como, por exemplo, o acordo ortográfico evoluiu, incluindo mais 3 letras, isso acontece em todas as línguas vivas. Elas vão evoluindo e em função dos estudos, se vai constatando quais são as necessidades que temos de fazer novos acertos em termos de organização desta língua. Temos vários exemplos. Temos este e temos também outro muito interessante, que é o de mostrar que existe uma relação muito próxima entre a língua portuguesa e as demais línguas e vice-versa, de tal forma que há uma série de realidades que são transpostas para uma e para a outra. Portanto, quer dizer que a língua portuguesa vai se tornando também uma ponte para as demais línguas. E com base nos estudos que nós fazemos contrastivos, acabamos também trazendo à luz o conhecimento mais aturado das demais línguas de Angola, do nosso país. Então, nós respeitamos todos estes princípios para que venhamos a ter uma nação que seja equilibrada e em paz. Porque a política linguística levada a cabo de forma equilibrada também é promotora de paz lá onde assim se procede. A linguística permite a organização do pensamento. Quem fala corretamente, e é preciso não confundir falar com corretamente, como muitas vezes se faz crer, com o imitar do falar de A ou de B. Mas falar corretamente significa usar corretamente as regras gramaticais. É neste sentido. Quem fala corretamente é uma pessoa que usa lógica. E quem usa lógica, por norma, tem tendência em evitar muitos conflitos. Porque ela está sempre a refletir e a fazer opções pelo correto e a distanciar-se do não correto. Para além de que, em qualquer Estado organizado, tem emprego quem usa corretamente a língua oficial. Então é importante também que as pessoas se preocupem. A outra questão é que também só se pode prestar serviço de qualidade se nós conhecermos corretamente a língua na qual ou através da qual nós prestamos serviço. Então é muito importante para que se tenha em conta, não é, o uso da língua de forma correta nas mais variadas situações de comunicação. Estamos em semana de celebração do Dia da Língua Portuguesa e o meu apelo é: fiquemos em casa, mas que enriquecemos esta nossa presença em casa com bons hábitos, como o hábito da leitura. Que as inovações tecnológicas não matem o hábito de leitura, porque ele tem outros impactos quando desenvolvemos o ato de leitura na intelectualidade, no desenvolvimento da memória, no nosso próprio conhecimento, falar com propriedade quando nós abordamos uma questão. Nós temos que ser cada vez mais produtores de língua portuguesa, porque a nossa autonomia e a nossa independência também se manifesta nisso, porque nós temos vocabulário próprio, nós temos formas sintáticas próprias e que precisamos, de facto, de assumir isto. É também a língua portuguesa um contribuinte do enriquecimento das outras línguas angolanas em contexto dos diferentes grupos étnico-linguísticos. Em Angola
é um mosaico de várias línguas que convivem pacificamente, que se contagiam e se enriquecem também mutuamente. Sem esquecer que, de facto, a língua portuguesa acaba por ser a nossa língua de unidade, é a nossa língua de trabalho, é a língua de comunicação internacional e, portanto, é uma língua que deve ser valorizada, deve ser utilizada e assumida, sobretudo, como uma língua nossa, como mais uma das línguas angolanas, com todos os requisitos que tenha, porque ela é nossa. A língua portuguesa falada em Angola é língua dos angolanos, é a língua falada em Angola. Vamos todos, de facto, acompanhar, vamos encorajar os nossos especialistas e dizer que estamos a contar muito com o trabalho que eles estão a fazer. Acreditamos que serão muito úteis para a melhoria da qualidade do ensino da língua portuguesa no nosso país.